Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 2, no versículo de número 8. Por favor, traz ali aquela garrafinha de água para mim. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo de número 8. Obrigado. Acharam, irmãos? Amém? Repetindo, aos irmãos que estão nos acompanhando pelo YouTube, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos que vão assistir a ministração desta palavra. Agora ou posteriormente. Então, livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo 8, diz o seguinte: Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, o que te falo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Aleluia. O tema desta mensagem é: não sejas rebelde como a casa rebelde. Você que tem Bíblia no seu celular, se tiver a curiosidade de pesquisar no livro do profeta Ezequiel, a palavra rebelde, você vai encontrar várias vezes que é mencionado a palavra rebelde. Porque o livro do profeta Ezequiel é uma palavra de Deus para um povo rebelde. A palavra rebelde no hebraico, ela significa amargo. Meri ou Mara. Rebelde é amargo, amargura. Aquela pessoa que tem um sentimento amargo de rejeição ao Senhor. Outra definição de rebelde é que é aquele que se levanta contra a autoridade legítima ou constituída. No hebraico, na língua dos hebreus, dos judeus, rebelde é amargo. E rebelde também é quem se levanta, quem se opõe a uma autoridade legítima e constituída. O povo de Israel, ele estava tendo uma postura amarga contra Deus. Eles estavam se levantando, se opondo, resistindo à autoridade do Senhor sobre as suas vidas. E o Senhor manda Ezequiel a pregar uma palavra para os rebeldes. Mas o Senhor faz uma advertência para Ezequiel: não seja rebelde como a casa rebelde. Irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 29, o apóstolo Paulo faz citação de uma fala dele, escreve algo que dá para a gente entender o que Deus estava falando para Ezequiel. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 29 diz: quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem escandaliza, que eu me não abrase. Quando o Senhor diz para Ezequiel para que ele não fosse rebelde, não significava que Ezequiel iria se opor a Deus. Mas, diante das dificuldades que Ezequiel enfrentaria no cumprimento da sua missão de ser profeta, em algum momento ele iria se desanimar.
Em algum momento, a resistência dos rebeldes afetaria o cumprimento da missão. Eu cheguei à conclusão que é mais difícil fazer a obra de Deus do que servir ao Senhor. Porque quando a gente serve a Deus, cultuando, obedecendo, crendo nele, só depende da gente. Crer no Senhor, ter um compromisso com o Senhor, depende de nós mesmos. Mas fazer a obra de Deus, anunciar a palavra do Senhor, trabalhar em nome do Senhor, em prol de outras pessoas, não é fácil. É muito desgastante. Portanto, é mais fácil a gente fazer a obra de Deus em nós do que fazer a obra de Deus através de nós no mundo externo. Porque depende do outro, da vontade do outro, da maneira com que o outro entende aquilo que você está fazendo em nome do Senhor. E não é fácil. Quando o Senhor diz para Ezequiel, não seja rebelde, era porque o Senhor estava antevendo que Ezequiel iria enfraquecer. E ao enfraquecer, ele iria pensar em desistir do cumprimento do seu chamado. Eu lembro do profeta Elias. O profeta Elias, semelhante a Ezequiel, enfrentou uma grande resistência do povo para a sua profecia, para a sua palavra, que era da parte do Senhor. E a resistência é tão grande que as energias de Elias se esgotaram. E ele diz para o Senhor, já basta, Senhor. Não sou melhor do que os meus pais. E ele foi para o deserto, pediu a morte. Ele desistiu de cumprir o seu chamado. Não porque ele queria desistir da obra de Deus, mas porque a pressão foi muito grande. E isto afetou seu emocional. O profeta Jeremias também tem momentos que ele pensa em desistir do seu ministério. Ele lamenta. Tem um momento que ele pergunta a Deus, por que eu nasci? Ele diz para Deus, por que o Senhor não deixou eu ser um aborto? Tem um momento que ele diz, eu não vou mais falar sobre ele. Eu não vou mais mencionar o nome dele, do Senhor. Porque ele estava pregando para um povo rebelde. O profeta Isaías fala da parte do Senhor. Eu estendi minhas mãos todos os dias a um povo rebelde e que me contradiz e que se opõe a mim. O apóstolo Paulo enfrentou muita resistência. Inevitavelmente, somos influenciados pelo meio que vivemos. A cada momento, a cada segundo, influenciamos e somos influenciados pelas pessoas que nos cercam. Ainda que você ache que não, mas somos influenciados. E às vezes, a influência do outro, sendo negativa, nos atinge negativamente. Quantos não se entristecem? Quantos não se abalam quando olha no templo e aquele irmão tão amado não vem mais para o culto? Não é verdade?
Quantos que até se desmotivam, porque aquela irmã tão querida, que ele admirava tanto, está desistindo da fé. Paulo teve a coragem de dizer o seguinte: quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Lembro do profeta Moisés, quando ele sobe ao monte, e lá do monte ele levanta os braços, junto com o seu cajado, e ele dá ordem a Josué a lutar com o povo de Israel contra os amalequitas. E enquanto Moisés está com as mãos levantadas, o povo olha para Moisés e está vencendo a batalha. O povo se motiva em ver Moisés no monte com as mãos levantadas, os braços levantados com o cajado. Mas chega um tempo, a luta se estende, a batalha se estende por muitas horas, e Moisés cansa. E quando Moisés cansa, seus braços se enfraquecem. E os braços dele começam a descer. E quando os braços de Moisés começam a se cansarem, o povo olha para Moisés com os braços caídos. O povo se desanima e começa a perder a guerra. Nesse período, Arão, Hur, vem ajudar a Moisés. Eles se colocam do lado de Moisés e sustentam os braços de Moisés. Moisés já não tem mais força para manter seus braços levantados. Mas Arão e Hur levantam os braços de Moisés e seguram os braços de Moisés. E quando o povo vê Moisés com seus braços levantados, o povo se motiva novamente e vence a guerra. Eu estou mostrando para os irmãos o quanto somos influenciados. E nós estamos num período de apostasia. E nós estamos sendo influenciados. O comportamento de alguns estão nos influenciando. E nós precisamos estarmos atentos. Por mais que seja difícil o cumprimento da missão, por mais que seja sofrido fazer o que Deus mandou para fazer, Ezequiel não poderia ser rebelde. O Senhor falou para Jeremias que eles voltem para você, mas que tu não voltes para ele. Que eles, em outras palavras, Jeremias, que eles sejam influenciados por você, mas que você não seja influenciado por eles, pelos rebeldes. Quem nunca se enfraqueceu por se sentir só na sua casa? O seu esposo não quer saber de Jesus. Você serve a Deus sozinho. Os seus filhos não estão nem aí para a fé que você abraça. A sua esposa ainda fala mal da sua fé, da sua igreja, até do pastor. Nem conhece. E eu sei que eu sobro na boca de muita gente. Falam mal da gente. E às vezes fala para você. E quem recebe essa carga é você. Joga sobre você uma pressão muito grande esse povo rebelde. E oramos e oramos. E não há conversão.
Alguns, de vez em quando, num momento festivo, vêm ao templo com você. Você fica muito feliz. Mas você percebe que ele está distraído no templo, até dorme na hora do culto. E quando se faz o apelo, ele diz não. Isso vai minando o coração. E tantas outras coisas vão acontecendo. E eu e você estamos ali cumprindo nossa missão. Servindo ao Senhor. Mas a gente fica olhando em volta. A gente se vê sozinho em casa. Sozinho no trabalho. Sozinho na rua. Na vizinhança. Em período festivo, a família vão para as festas e você fica sozinho em casa. Réveillon, você quer passar na igreja com os irmãos. Mas a família quer passar em outro lugar com gente que não comunga, não gosta do que você gosta. Estas coisas vão minando o coração. E com o passar dos anos, tem pessoas que dizem assim, eu cansei. Eu vou desistir de servir a Deus. Eu estou sozinha na minha casa. Eu vou desistir. Era isso que o Senhor estava advertindo a Ezequiel. Para não desistir de obedecer ao Senhor. Porque se Ezequiel se comportasse igual o povo rebelde, ele também seria rebelde. Então, irmãos, precisamos ter cuidados para não sermos rebeldes. Ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. A salvação é individual. Se a sua casa, se a sua família não quer o Senhor, paciência. Mas porque eles não querem ao Senhor, você também não vai querer o Senhor? Porque eles estão se esfriando na fé, você vai se esfriar também na fé? Porque eles estão abandonando a congregação, você vai abandonar também? Eu vou abandonar também? Não. Não sejas rebeldes. Como a casa rebelde. Ainda que só venha uma pessoa. Ainda bem que veio muita gente hoje. Mas ainda que venha só alguém, uma pessoa para o culto de domingo. Eu preciso cumprir o meu chamado. É fácil? Não é. É fácil pregar para uma só pessoa num templo tão grande como esse? Um exemplo, não é fácil. Mas eu preciso cumprir o meu chamado. E você precisa cumprir o seu chamado. O Senhor te chamou. Seu compromisso é com Ele. Quando o Senhor estava falando com Pedro, né? Pedro, quando você era jovem, você ia para onde você queria. Mas quando você ficar velho, você vai ser levado para um lugar onde você não quer. O Senhor estava falando para Pedro que ele morreria pelo Evangelho. Aí enquanto o Senhor está falando para Pedro, Pedro tem uma atitude que a gente tem. E esse aqui, Senhor? Ele aponta para João e pergunta, Senhor, e esse daqui? Aí você falou, o que te importa com eles? O que te importa com ele? Eu estou falando com você, Pedro.
Não sejas rebelde, igreja. O Senhor pergunta: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? A igreja está mudando. Um outro evangelho está em pauta. Mas a gente não pode cair nessa onda. Porque o nosso compromisso é com o Senhor e com a sua palavra. Nas lutas, confia no Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Não desista do Senhor. Não negocie a sua fé. Aquele que não deixar pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, bens, amigos, por amor de mim, não é digno de mim. E quando toca na nossa família, a gente mexe com a gente. Eu sinto muito para aqueles cujo esposo não é convertido. Eu sinto muito por você. Deve ser muito difícil para você. Deve ser angustiante conviver num lar onde o seu cônjuge não serve ao Senhor. Mas Deus é contigo. Amém? E se ele não se converteu ainda, não é que Deus não está se importando. Talvez não chegou o tempo ainda. Não é fácil para um homem ter uma mulher descrente. Não é fácil para um casal de servos de Deus ver o filho ir para o mundão, beber, usar drogas. Não é fácil. É muito doloroso. É muito doloroso e Deus sabe disso. Deus sabe da nossa dor. Mas isso não pode nos tornar rebeldes. Nós não podemos olhar para o céu e culpar a Deus. Porque Deus é fiel. Para Ezequiel permanecer fiel, ele precisaria realizar 3 coisas básicas. A primeira, abrir a boca. Em Ezequiel 2:8 diz: mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo 81. Salmos de número 81. No versículo 6, Salmo 81, verso 6, diz o seguinte: tirei de seus ombros a carga, as suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei. Respondi-te no lugar oculto dos trovões. Provei-te nas águas de Meribá. Ouve-me, povo meu, e eu te atestarei. Ah, Israel, se me ouvires, não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho.
Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e encherei. Abrir a boca é se dispõe a se alimentar da minha palavra. Permita com que a minha palavra entre em todo o teu ser. Que o poder da minha palavra, que os benefícios da minha palavra alcance todos os setores da tua vida. Tanto no campo espiritual, emocional, como físico. Se alimente da palavra. E fazendo isso, não seremos rebeldes. Mas o que está acontecendo é que nós somos uma geração que não busca a palavra. É uma geração que quer Deus, mas não busca a palavra de Deus. É uma geração que quer ouvir Deus, mas não lê a palavra do Senhor. E no nosso meio está repleto de pessoas desnutridas espiritualmente, anêmicas, porque não se alimenta da palavra do Senhor. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei, encherei. O Senhor falou, ouve o que eu te falo. Receba a palavra que eu estou te dando. Abre a tua boca. Abrir a boca é disposição. Se alimente da minha palavra. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O Senhor está falando conosco nesta noite. O Senhor está dizendo que compreende as suas lutas, mas que as minhas e as suas lutas não justificam a gente desistir dele. Não seja rebelde como a casa rebelde. Abre a boca e come o que te dou. O segundo passo para não ser rebelde é comer o que Deus dá. Não é o que a gente quer. Nós somos uma geração que a gente quer servir a Deus para os nossos propósitos. Nós queremos servir a Deus para os nossos interesses. Ontem eu estava meditando na palavra do Senhor lá no livro em 2 Timóteo. E o Senhor falou comigo. E me tocou. E eu pedi perdão a Deus. Até no ministério, a gente quer ser pastor para os nossos propósitos. Ah, Senhor, esse lugar não está legal não, eu quero ir para outro lugar. Mas Deus tem cuidado de nós. E me tocou essa palavra. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Paulo falando para Timóteo. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. No Evangelho tem aflição. Nós passamos por lutas por termos abraçado o Evangelho de Cristo. Ah, mas eu não quero não. Porque eu quero o Evangelho para os meus propósitos. Eu quero o Evangelho para consertar meu casamento.
Eu quero o evangelho para os meus filhos estar do jeito que eu quero. Eu quero o evangelho para ter uma vida financeira boa. Eu quero o evangelho para não ter problemas. Eu quero o evangelho para ter vitória. Eu já falei algumas vezes para os irmãos. Quando a gente se alia a Cristo, a gente herda as bênçãos, a salvação de Cristo, mas a gente herda também os inimigos de Cristo. Quando você se posiciona do lado de Jesus, coisas boas acontecem. A luz de Deus está sobre aquele que aceita Cristo. Mas as trevas se levantam. Só que em nossos dias, essa parte ninguém quer. Não, não quero isso não. Aí eu lembro daquele texto lá em Mateus 13. E vindo a tribulação e angústia pela palavra, logo se ofende e desiste. Come o que te dou. Continuando. Antes participa das aflições do evangelho, segundo o poder de Deus. Preste atenção aqui. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. O Senhor nos salvou e nos chamou segundo a sua graça e o seu propósito. Como diz o apóstolo Paulo, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Às vezes a gente fica muito angustiado, muito triste. A vida cristã se torna um fardo para alguns. É porque a gente está focado nos nossos propósitos. Eu te sirvo, mas eu quero que o Senhor me siga. E o evangelho de Cristo é diferente, é a gente que segue Ele. O Senhor não nos segue, nós o seguimos. E às vezes para a cruz, às vezes para o deserto, às vezes para a prisão, às vezes para a solidão. Mas sempre para a presença do Todo-Poderoso. O Senhor nos abençoa. O Senhor é bom. Mas quando as coisas não acontecerem do nosso jeito, glorifique ao Senhor a si mesmo. Come o que te dou. Abre a tua boca, receba essa palavra. Mas não é essa palavra que eu... Não é esta palavra que eu quero ouvir. Eu estava conversando ontem com uma ovelha lá de Bipitanga. Não estou criticando, mas tem uma onda de pregadores que fala muito para o coração do crente. Fala muito assim, mimando o crente, dando carinho, dando... Aí eu fico observando as visualizações desse tipo de mensagem. São milhões, irmãos. Aí eu fico vendo as minhas visualizações. Oh, Jesus, é difícil. Meu Deus do céu. Eu falei, Jesus.
Nem todo o povo da minha igreja ouve as minhas pregações no YouTube. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente prega uma mensagem do Evangelho. A gente prega a mensagem do Evangelho. Essa mensagem aqui é do Evangelho. Porque nós nos acostumamos a vir ao templo ou ligar o celular para assistir na rede social, no YouTube, uma mensagem, porque a gente quer uma mensagem de consolo. Irmãos, quem abraça o Evangelho tem o consolo do Evangelho. Quem abraça a palavra de Deus tem um consolo da palavra e do Espírito Santo. Ontem eu iria pregar numa congregação nossa, num povoado lá de Ibipitanga. Olha a mensagem. A coroa da justiça. Ninguém quer ouvir isso não, irmãos. A coroa da justiça. Eu vou pregar essa mensagem aqui para ficar registrada no YouTube. Ninguém quer saber disso não. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 8, uma mensagem abençoada, bíblica, cristocêntrica, teológica, verdadeira, que fala da coroa da justiça, que é algo que diz respeito a mim e a você. Mas a gente não quer isso não. A gente quer palavras paliativas para nos acalmar momentaneamente. Em 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Paulo está preso. Ele sabe que está às portas de ser sentenciado à morte. Ele está sozinho em Roma. Os seus amigos sumiram, ele está sozinho. Ele está sendo julgado injustamente. Ele está com medo de ser julgado, a ser devorado pelos leões. Por isso que ele diz lá: o Senhor me livrou do leão. O leão que o Senhor livrou, ou era os leões que Paulo estava com medo de ser jogado lá no Coliseu, ou então o imperador que era chamado de leão. Ele ia morrer, mas ele estava aflito. Meu Deus, como eles vão me matar? Aí na sentença, Paulo, é o seguinte: nós não vamos jogar você para os leões, não. Vamos cortar a sua cabeça. Ele falou: graças a Deus. Graças a Deus. Pelo menos os leões não vão me arrancar meus braços. Não vão me matar aos poucos. E em meio àquela aflição, em meio àquela prova, o que consola Paulo, o que sustenta Paulo, é a certeza que está guardada, a coroa da justiça, que o justo juiz lhe daria. São essas coisas que tem que consolar, que tem nos fortalecer na nossa caminhada cristã. É a certeza que o Senhor, Ele tem o melhor para nós. Come o que te dou. Receba essa palavra que eu te dou nesta noite. Talvez essa palavra não está tratando do seu sofrimento. Mas essa palavra, ao entrar no seu coração, vai lhe dar força, coragem e direção para suportar as aflições e me glorificar, diz o Senhor. E por fim, para que não sejamos rebeldes, fala as minhas palavras. Abre a tua boca, come o que eu te dou. Fala as minhas palavras. Em Ezequiel 2:7.
mas tu lhes dirás as minhas palavras. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Continue me servindo. Continue fazendo o que eu te chamei para fazer. Ainda que você não seja ouvido, ainda que você esteja só, fale as minhas palavras. Lá no livro do profeta Isaías, o profeta Isaías vivenciou isso, e ele fala. Isaías 49. Isaías 49. A partir do versículo 1. Isaías 49, verso 1 diz: Ouvi-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as minhas entranhas, desde as entranhas de minha mãe fez menção do meu nome. E fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. E me disse: Tu és meu servo, és Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Ainda que não pareça, Deus é glorificado na minha e na sua vida. Durante a vida de Paulo, ele foi rejeitado, foi abandonado, não foi ouvido, mas ele não tem ideia do que Deus fez com o que ele fez para a obra de Deus. Uma das maiores cidades do mundo tem o nome de Paulo, São Paulo. Em toda a terra, ele é o apóstolo dos gentios. O Novo Testamento tem 13 cartas dele. Você não tem ideia do que Deus está planejando, mas certamente ele será glorificado na minha e na sua vida, quer na vida, quer na morte. Talvez a gente não vai nem ver, mas Deus sabe o que está fazendo. Versículo 4: Porém eu disse ao sentimento do profeta: Em vão tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Mas ele pondera: Todavia, o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. Ele estava achando que o seu trabalho era inútil, porque ele não estava vendo o resultado. Mas ele pondera, ele diz: não, mas o meu galardão está perante o meu Deus. Versículo 5: E agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó. Porém Israel não se deixará ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Meu querido, que as lutas, que as frustrações que a vida impõe, no mundo tereis aflições. Mas tenha bom ânimo.
Eu venci o mundo, diz o Senhor. Diante de todas as adversidades que você tem atravessado. Não é justificativa para ser rebelde. Não seja rebelde, como a casa rebelde. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da justiça. Que essa palavra console a igreja. E que os fiéis se levante. Se levante do chão. Erga a tua cabeça. Mire para o alto que te dá salvação. Se levante do chão. Erga a tua cabeça. Derrota não é coisa de cristão. Quero agradecer a todos que estão no YouTube, assistindo essa live. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.